O segundo, aliás, a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí a gente fica pensando, mas tem que chorar, né, para ser consolado? Bom, quem está em aflição, quem está em sofrimento, deseja uma consolação. As lágrimas extravasam emoções intensas de felicidade ou de tristeza, mas convencionou-se que elas representam os males da existência. Quando a gente vê uma pessoa chorando, às vezes na rua, dificilmente a gente pergunta se aquela pessoa, né, a gente sempre está sentindo alguma coisa, posso te ajudar? A gente não pergunta se ela está feliz. Ela pode estar chorando de felicidade, né? A gente chora de felicidade, mas, né, relacionou-se às lágrimas e às tristezas. Mas só os humildes choram lágrimas sinceras, né? E não as lágrimas de crocodilo, né, como se diz. Porque diz que o crocodilo, quando morde, ele aciona, ele chora. Mas é que quando ele morde, ele aciona umas glândulazinhas que fazem o olhinho sair uma aguinha. Aí diz que ele está mordendo o outro e chora, lágrimas de crocodilo. Mas só os humildes choram lágrimas sinceras, porque só os humildes reconhecem que estão passando por alguma provação, alguma expiação, e que merecem, de certa forma, estarem naquelas situações. Os orgulhosos nunca acham isso. Os orgulhosos sempre gostam de trombetear as suas façanhas. Tem até a historinha do sapo que queria migrar, porque estava muito frio, ele estava com frio, ele não queria ficar naquele lugar, mas ele não sabia voar, né? Então ele tinha uma inveja dos gansos quando passavam migrando. Aí ele chamou o ganso para perguntar se eles não podiam fazer alguma coisa por ele. Ele falou assim: não, sapo, não podemos fazer nada, você não tem asa. Como é que a gente pode fazer? Aí ele falou: não, mas eu sou muito inteligente, eu sou um gênio, eu dou um jeito, eu vou pensar em alguma coisa. Aí ele pensou, chamou o ganso e falou assim: olha, eu pensei o seguinte, se eu morder um graveto e vocês segurarem na ponta, 2 gansos segurarem na ponta dos gravetos, eu posso voar com vocês, vocês me carregam. Os gansos então aceitaram a sugestão do sapo. Lá foram eles, né? Quando eles estavam se aproximando da cidade onde eles iam pousar, eles acharam interessantíssimo. As pessoas do lugar olhavam e um sapo voador. Quem será que teve essa ideia de botar esse sapo preso nesse gravetinho aí para voar? E o sapo, cheio de orgulho: fui eu. Estatelou-se no chão. Porque quando ele disse fui eu, largou o gravetinho, né? E lá caiu. Então o orgulho derruba as criaturas, faz com que a gente morra mesmo, às vezes até literalmente, né? Falando, mas na maioria das vezes é metaforicamente essa morte. Mas acontece, né? As lágrimas que brotam da revolta, da raiva e da insubmissão à lei de causa e efeito, não fazem jus à promessa desse bem. Então, aqueles que choram de raiva, de revolta, né, de se acharem injustiçados e vítimas do mundo, esse choro não vai ter consolação, não. Pelo contrário, vai ter que chorar de novo na próxima encarnação para aprender. Então, só os aflitos e os que choram de uma forma humilde, reconhecendo a dor que estão passando como uma provação e uma expiação, só esses terão consolação. Aí a gente fica assim, mas como é que eu vou saber, hein? Se a minha dor, se a minha lágrima, se o meu choro e a minha aflição vai ter um bom resultado ou não? Depende, cada um tem que fazer a sua própria avaliação. Você está com raiva do mundo? Está se achando injustiçado por Deus? Você fica pensando toda hora, por que eu e não fulano? Pois é, se fica, não vai ter consolação não. Mas se está recebendo aquela dor, aquela aflição, reconhecendo que algo deve ter feito, que alguma coisa fez para estar merecendo aquilo ali, e como Jó espera o fim da provação, porque tem certeza e fé que vai acabar, aí esse sim vai ser consolado. Tem pessoas que quando passam por problemas infernizam tanto a família, criam tanto problema, que às vezes tem pessoas que nem lamentam a morte, porque falam, vou respirar,
Porque realmente tem pessoas que fazem da própria dor e da própria doença o tormento para a família inteira. E acham que todos têm que sofrer juntos. Isso aí não tem consolação, não. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem uma outra historinha de um navio perdido aí, à deriva no mar, e eles todos, a tripulação desesperada, e num determinado momento eles se aproximam de uma praia e veem no alto assim, numa elevaçãozinha, uma forca, e comemoram a aproximação da civilização. Aí a gente fica imaginando como as nossas, a nossa ideia, né, o significado que nós damos às palavras são distorcidos, né? Desde quando uma forca é sinal de civilização? Nunca, né? Então nós fazemos constantemente deturpação das palavras e chamamos de civilização aquilo que está longe de ser, né? Então, é o desvirtuamento de certas palavras que nós temos no nosso dia a dia. Civilização seria a plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade, com a eliminação da violência e da agressividade. Então, nunca uma forca, que é uma violência, né, que é uma agressão, que é um crime, poderia ser sinônimo de civilização. Esta lembrança nos vem a propósito da palavra mansidão, que deturpada também dá uma ideia, uma conotação ruim. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não tem sangue nas veias, né, que parece que tem água correndo nas veias, que tudo nego faz com ela, tudo todo mundo faz e ela não faz, ela não reage. Então chega a ser pejorativo alguém ser chamado de manso, né, de uma pessoa pacífica. Porque acham que ela não tem reações diante das situações da vida. Se diante da rudeza humana a mansuetude parece vexatória, quase um mal, diante de Deus, ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral. Não resta dúvida, a mansuetude nos liberta das pressões exteriores que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam a contrariedade ou de sabor. Quantas pessoas a gente conhece que tem a explosão ali, né, em cima? Pessoas que você vai falar uma coisinha, ela joga tanta coisa em cima, parece realmente um vulcão em erupção, soltando lavas pela boca, né? Então isso não leva a absolutamente nada. Aquele que não tem mansidão, conforme o Sermão do Monte, não herdarão a terra. Não herdarão a terra. Né? Serão aqueles que vão ficar em planos de provação, que a terra está em evolução. A terra está progredindo. A terra vai deixar de ser um plano de provação e expiação para ser um plano regenerador. Agora, aquele que continuar bélico, violento, esse não vai para a terra modificada, esse vai ficar num plano equivalente com a sua natureza evolutiva. Esse não vai. Então ele não herdará a terra evoluída, não é? A terra como um planeta de regeneração. A mansuetude é característica dos humildes. Dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons, em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos semelhantes, mas os que deram a sua vida em favor da coletividade. E como nós temos exemplos, né, desses heróis nesse mundo, porque são enviados, são prepostos de Jesus, são auxiliares do Mestre, que são enviados à Terra para servirem de modelos de evolução, modelos de virtude para cada um de nós. E o maior de todos foi Jesus. Né? O maior de todos foi o Mestre Jesus. Então, com a força, né, com a violência, não se consegue nada. O vento e o sol estavam discutindo quem era mais forte.
O vento falou assim, eu sou muito mais forte que você, você quer apostar? Olha, aquele homem que vem com aquele casacão lá, rapidinho eu vou arrancar aquele casacão dele. E foi ventando mais forte, quase que virou um furacão. Quanto mais ventava, mais o homem se agarrava no casaco. Quando o vento viu que não tinha jeito, desistiu. E o sol tinha se escondido para dar oportunidade ao vento de fazer o trabalho dele, né? Aí quando o sol viu que o vento não conseguiu nada, o sol afastou-se então da nuvem e sorriu para o homem. Esquentou tanto que ele fez assim, suava tanto que rapidamente ele tirou o casacão. Então, o sorriso foi muito mais forte que a força e a violência do vento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que mais a gente pede hoje em dia é justiça, né? Vendo as atrocidades que acontecem, as perdas afetivas, as perdas prematuras por conta de mortes horrorosas de crianças e jovens, aí a pessoa sempre pede justiça. É o que mais a gente pede. Então, todos nós, de certa forma, nós temos sede de justiça. Mas é preciso entender muito bem a concepção do mestre a respeito da justiça. Geralmente, concebemos como entendimento aos nossos direitos ao cumprimento dos deveres dos outros. A gente entende justiça assim. Aquele que tem que fazer aquilo que eu tenho direito. Mas o direito de um termina onde começa, né, o do outro. Então, todos nós temos direitos e deveres. Para que a outra pessoa tenha os direitos dela, né, recebidos por ela, nós temos que ter deveres e temos que trabalhar para isso. Então, é uma troca, né? É uma troca aí de atitudes e de deveres para que cada um tenha os seus direitos satisfeitos. Pouco pensamos a respeito do que devemos à vida, do que devemos ao familiar, do que devemos à sociedade, mas empolgamos-nos muito com o propósito de definir o que é que eles nos devem. Então, somos muito egoístas, né? Mais uma vez entra a questão da humildade. Se não tivermos humildade, a gente não consegue conceber e entender o direito do outro. A gente só entende o nosso. No plano espiritual, antes da presente existência, pensávamos diferente. Sentíamos o peso dos nossos débitos, das nossas responsabilidades, das explorações que causamos. Aí a gente faz aquelas escolhas para vir para esse mundo fazer exatamente o contrário do que a gente faz aqui. Até eu trouxe para a gente lembrar que isso aí já foi dito aqui, né, em outras ocasiões, uma pesquisa da doutora Ellen Van Bach, que ela fez uma pesquisa com pacientes sob a hipnose, e ela fez a seguinte pergunta para todos eles: com que objetivo você reencarnou? Aí 25% disseram, reencarnamos para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. 18%, reencarnamos para nos harmonizar com os nossos familiares. 18% também, reencarnamos para cultivar os valores do amor, aprendendo a nos doarmos em favor do semelhante. 27%, reencarnamos para crescer espiritualmente, vinculando-nos à orientação das pessoas. E os 12 restantes? Reencarnaram para vencer o medo, para livrar-se do materialismo, para cultivar a humildade, para exercitar a liderança construtiva, né, e para manter contato com os irmãos do espaço através da mediunidade.